Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos continuar a nossa aula. E como está escrito lá na playlist, eu criei uma playlist curso de pintura gratuito no YouTube. São aulas completas, então vamos começar do começo de tudo, fazendo fundo primeiro e chão, já que tem muita gente que tem dúvida em fazer o chão. Então vamos fazer com as cores que eu deixei na descrição do outro vídeo. E agora com o clareador a gente vai passar aqui nessa partezinha do chão. Vamos começar pelo chão primeiro. Aí a gente vai passar clareador até aqui, ó, tem uma linha marcada, ó. Na volta. E aí vai espalhando. Como é clareador, pode espalhar de pra qualquer lado, tá? Eu sempre passo o clareador sobrando pros lados, tá? Quando vai fazer chão, sempre passo a mais o clareador, para que eu possa ter espaço para poder trabalhar a tinta. E se estiverem escutando os barulhos, me desculpem, sabe? Tem gente conversando, tem passarinho piando. Aí a gente vai fazer esse chão com a cor verde musgo e sépia. Eu vou pegar o verde musgo, esse aqui é o pincel número 4, referência 456. Não sei se eu tô mostrando certo. Assim, 456. Esse é o sem lixar, tá, gente? Porque eu ainda não tenho lixado. Mas eu tenho esse aqui, então eu vou colocar ele no lugar. Verde musgo, eu vou colocando a tinta, ó. Só sujo o pincel lá um pouquinho e vou colocando, ó. Vou dando até umas batidinhas assim com o pincel. Vou colocando a tinta, ó. Já espalhando, cuidado para não sujar a pera. Bem devagar. Vou lá, pego um pouquinho do sépia e venho aqui, ó. Porque essa parte tem sombra, porque ela tá no meio das outras duas peras, né? Então, ela tem que estar escurinha. Coloco um pouquinho aqui, um pouquinho do lado de cá e misturo as cores. E aí, você presta atenção, porque ela tem uma marcação aqui, ó, que é onde continua o chão pro lado de cá e pro lado de cá. Não vai encher assim até em cima aqui. Aí a gente continua aqui com o verde musgo. Vai fazendo assim com o pincel. E vai seguindo aqui a pera. A gente segue assim, ó, todo o desenho, ó. Vai fazendo assim. Só que ele não pode ficar arredondado aqui. Então, você tem que vir e puxar, ó. Pincel em pé, reto, puxando pra lateral, ó. Do lado de cá, mesma coisa. Você vem seguindo a pera, segue o desenho dela, normal. Não deixa buraquinho assim, ó, como tá ali, tá? Tampe esse buraquinho. Vocês estão vendo aqui, ó? Não pode ficar esse buraquinho. Você tem que vir e tampar ele, seguir o desenho certinho. E depois aqui você espalha com o pincel em pé. Movimentos de vai e vem, ó. É assim, ó, movimentos, ó, de vai até lá na ponta e vem descendo, ó.
Agora esse pincel aqui, ele já tá pequeno. Então eu vou pegar o maior. O grandão. E eu continuo o mesmo movimento. E aqui eu tô espalhando a tinta com clareador. Vou virar um pouquinho pra cá pra vocês verem. Com clareador ainda úmido. Vou ali pegar um pouquinho do sépia e vou colocar aqui, ó. Quando chegar nessa parte aqui, ó, eu não venho fazendo assim, toda a vida pegando de um lado no outro, não. Eu venho diminuindo, ó, fazendo um triângulo, ó. Diminuindo, ó, que aumenta, aumenta. Aí daqui a pouco vem, ó, diminui, diminui, diminui. Pra essa base aqui, ó, formar um triângulo. Aí vou colocar um pouquinho do sépia aqui desse lado. Eu gosto de usar um pouquinho do branco. Então, eu venho aqui e coloco um pouquinho de branco, ó, e vou espalhando. Mas eu não encho de branco tudo, não. Eu só venho fazer uns pedacinhos, ó. Ali eu tô matizando, ó, agora, misturando as duas cores. Aí eu venho do lado de cá. Vou colocar um pouquinho ali também, ó. E venho matizando ali as cores, ó, misturando. Pra não ficar um finalzinho assim muito forte ali. Aí do lado de cá eu faço a mesma coisa. Peguei um pouquinho só do branco, um tiquinho de nada, ó. Venho, coloco aqui, ó, bem junto aqui da tinta, bem em cima, ó, fazendo assim. Só que eu não deixo assim, eu venho espalhando, ó. Matizando as cores, ó, misturando. Aí eu vou misturando e vou obtendo uma outra cor aqui, ó. Agora vamos pintar a sombra aqui em volta. Eu vou passar clareador. Agora com a cor Azul Caribe. Vamos fazer um fundo ali. E depois as florzinhas vamos fazer com azul cobalto. Batidinhas ali, ó. Você vai dando uma batidinha para depois fazer algumas florzinhas. Só mesmo, você vai lá, pega uma ponta do pincel e vem dando as batidinhas, ó. Do lado de cá também, algumas batidinhas. Lavei meu pincel, agora aqui a gente vem espalhando, ó, puxando essa tinta. E pra eu colocar aqui em cima, ó. Aqui eu quero só um tiquinho, bem pouquinho. Ainda só um pouquinho aqui. Tirar ali num paninho. E vou colocando ali.
Agora com azul cobalto. Para fazer essas florzinhas, é assim, você vai apoiar o pincel, apertar, puxar. Apoia o pincel de lado, arrasta ele e levanta. Apoia o pincel de lado, arrasta e levanta. Aí você vai formando as florzinhas, ó. Sempre pegue tinta, ó. Você pode voltar e refazer, ó. Vai treinando, tá? Aqui eu fiz, eu não ia fazer isso tudo não, mas eu pensei que tava gravando e não tava. Eu ia fazer só até nessa daqui, e esse pedaço aqui ia deixar sem, tá? Agora vamos usar o pincel número 10. Já está dando pra vocês verem, mas é o número 10. Quase que eu derrubo tudo aqui. E vamos usar as cores. E agora a gente vai preencher essa folha aqui toda com o verde musgo, tá? Com esse verde aqui, ó. Preenchendo toda a folha. Mas eu também vou usar um pouco do sépia, porque esta folha tá na frente dessa, né? Então precisa ter uma sombra. E essa pera também tá na frente dessa folha. Então também precisa ter sombra aqui deste lado. E aí eu vou colocando o sépia para fazer a sombra, ó. Escureceram aqui um pouquinho a linha do meio. Esse lado aqui da folha, esse aqui que eu tô fazendo agora, ele é o lado escuro, onde está pegando menos luz. Então eu vou colocar sépia ali. Não sei se tá dando pra vocês verem a diferença, né? Acho que sim. Aí, lavei meu pincel, sequei. É o mesmo pincel ainda. Não, esse é o número 8 agora, viu, gente? Número 8. Eu preenchi com 10 e fiz a sombra aqui com sépia, com o pincel número 8. Agora, continuo com o número 8. Desse lado aqui, eu venho e coloco sépia nessa ponta, ó. Só seguir o risco do desenho, o risco da folha. Não precisa fazer nada, você só segue o risco. A pera, ela tem uma folha lisa, tá? A folha dela não é cheia de ondinha, não. É, como é que eu vou dizer? Tipo uma folha de laranja, parecida. Não é bem uma folha de laranja, mas é lisa, entendeu? As laterais dela são lisas. Ali só completando o que tava faltando. Aí eu venho com o sépia, ó, e coloco aqui nessa lateral. E já vou puxando assim pra dentro, ó. Agora eu vou ali no branco. E vou fazer esse meio aqui, ó, esse risquinho, ó. E apoio aqui e vou puxando pra lateral, ó. E puxando do meio pra lateral. Você vai pegar um pouquinho mais do branco. Um pouquinho ali do branco, ó. Bem pouquinho. Venho e faço aqui de novo, ó, essa linhazinha batidinha. E puxo pra lateral, ó. Só isso, com a mão leve. Lavo o meu pincel e agora eu vou sujar só a metade dele pra fazer essa lateral ali. Ali uma pontinha no pincel. E venho fazendo aqui desse lado, ó, uma vírgula. E puxando pra dentro. Posso também começar da ponta e seguir o desenho. Como eu fiz com sépia lá, eu faço com branco aqui também, ó. Mas uso pouquinha tinta
na ponta do pincel, apoio lá em cima e venho seguindo o risco, ó, com a mão leve, tá? E vou puxando pra dentro, ó. Pego lá na lateral e puxo pra dentro. Fazendo as vírgulas, ó. Apoia e faz a vírgula. E vai ficando assim. Agora, vamos fazer a outra aqui. Preenchi com o verde musgo, que é o verde musgo. E agora, com o branco, a gente vai marcar aqui a linha. Vocês me desculpem a barulheira. E, como desse lado aqui é o branco, esse lado vai ser o escuro. Ou o contrário, né, gente? Esse aqui é, ó, claro, escuro, claro. Então, esse lado aqui vai ser o claro. Então, eu venho colocando o branco aqui, ó, espalhando ele. Só espalhando a tinta daquela linha que eu fiz aqui primeiro. Agora, eu vou lá, sujo só a ponta do meu pincel. E venho fazer pro lado de cá, ó. Primeiro eu faço essa partezinha aqui embaixo. Depois eu vou lá em cima na ponta, ó. Apoio lá e venho seguindo o risco, ó. Venho seguindo o risco. Vai ficar assim. Aí, pra ela não ficar assim, você pega um pouquinho nada de branco, bem pouquinho. Apoia ali e vai puxando pro lado do meio da folha, ó. Puxando, ó. Passa o pincel lá e puxa, ó. Passa lá e puxa. Vai fazendo isso até na parte de cima. Aí, você vai curvando o pincel, ó. Aí, ele vai dar as nervurinhas da folha. Mas aí, se você quiser elas mais fortes, essas nervurinhas, é só ir lá e pegar mais branco e fazer de novo. Mas vai matizando, tá? Pra não ficar branco puro. E nem sem branco. Agora, com um pouquinho do sépia, a gente faz essa lateralzinha aqui, ó. Dá uma matizada ali, puxa pra dentro. Só a pontinha do pincel. E vai na lateral do desenho, da pintura. E vem puxando pra dentro. Eu trabalho, gente, pegando a tinta assim, na ponta do pincel. Tem gente que vai lá e faz assim, ó. Vou mostrar. Vai lá, faz assim, mergulha, vai sujar só um lado do pincel. E o outro não. Mas eu acho, né? Tá vendo assim? Do outro lado não tem. Eu acho que assim, a pessoa vai demorar mais pra aprender. Porque ela vai acabar pegando muita tinta. E vai passar e vai dar errado e ela não vai gostar. E vai achar que não aprende. Eu acho que é a posição que tá pegando no pincel que atrapalha um pouco. Então, se você não consegue fazer daquele jeito, tente pegar da ponta do pincel, como eu falei. Agora, aqui no meio, a gente vai dar um reforçozinho nessa linha. E puxar mais um pouquinho pra lá, ó. Do meio pra lateral. E agora, vamos pintar a pera, que está por trás primeiro. Porque a gente sempre na pintura pinta o que está por trás, pra depois pintar o que está na frente. Essa vai ser a última pera, essa vai ser a primeira pera a ser pintada. Eu acho que ela tem um negocinho aqui de baixo que acho que vai me atrapalhar na hora de pintar. Acho que deve ser uma linha e eu não vi. Aí vamos preencher aqui tudo de amarelo ouro. Toda ela, tá? Eu já preenchi ela toda de amarelo ouro, né? Não sei se eu falei o nome, amarelo ouro. E agora a gente vai fazer a parte da sombra com o siena natural.
Então, a parte da sombra vai ser essa aqui. Porque vocês estão vendo essa linha aqui, dessa outra pera, ó? Ela vem inteira, ó. Inteirinha. Ela só é cortada por essa folha aqui, ó. Mas ela continua, tá vendo esse pedacinho que indica que ela continua? Então, significa que essa pera tá na frente dessa. Então, aqui nesse pedacinho, ó, a gente vai colocar sombra. E já vamos matizando, misturando as cores, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas eu não passei o clareante, o clareador como base. Mas é a mesma coisa, tá? É do mesmo jeito, não tem diferença. Talvez fique um pouquinho mais claro, mas talvez, não é coisa que vai ficar não, tá? Aqui embaixo também eu vou colocar um pouquinho, porque ela tá encostada no chão. E o chão também vai refletir um pouquinho, vai fazer um pouquinho de sombra nela, né? Essa partezinha aqui também, ó, do... Eu esqueci o nome do negocinho, que ela tem aqui no finalzinho dela. Aí, vai matizando as cores, ó. E um pouquinho de siena aqui também, ó. Apesar de que essas folhas ali estão por trás da pera, a gente coloca um pouquinho aqui, que é pra ir dando volume. E vamos matizando, ó, puxando aqui pro centro, ó. Pra formar a barriga da pera, ó. Eu deixei até uma linha aqui marcando e aqui, ó. Geralmente eu não deixo essa linha. Eu deixei a linha marcando que é pra vocês saberem onde que vai fazer a barriga da pera. E aqui vai matizando as cores. Essa linha aqui eu deixei marcada também, que é pra saber aonde você vai colocar a luz, tá? Um pouquinho aqui também nesta parte. Tudo isso a gente vai dando volume. A gente vai colocando sempre um pouquinho, ó, nas laterais da pera. A gente coloca, porque, vamos dizer assim, ela é um objeto redondo, né? Na aula lá de luz e sombra eu falei sobre isso. Então, a gente sempre vai colocar um pouquinho da sombra ali. Nessas lateraisinhas. É porque é pra dar a impressão de que continua pro outro lado, né? Um jeito fácil de você entender luz e sombra é você pegar qualquer objeto e olhar ele, onde é que tá batendo a claridade nele e onde é que tá batendo a sombra. Como aqui nessa tampinha. Por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui desse lado, ó, forma aqui, ó, a sombra. Do lado de cá a luz, aqui a sombra. E no desenho a gente tem que imaginar onde vai ficar isso. Embaixo da folha ali eu coloco um pouquinho. E ali também. Poderia acabar por aqui. Poderia, mas não vou acabar não. Um pouquinho do verde musgo. Tira o excesso no pano. Você vai pegar uma pontinha de nada e ainda vai tirar o excesso no pano. Vai ficar nada aqui. Você vem e coloca um pouquinho aqui, ó, dá uma batidinha, ó, e vai misturar. Vamos fazer quase um verde folha. Pra quem não sabe, verde folha, se eu não me engano, eu acho que é musgo com amarelo. Uma hora dessa eu vou fazer o teste pra ver. Vou colocar um pouquinho mais do verde ali. É exatamente isso mesmo, é verde musgo com amarelo, você obtém o verde folha. Tá um pouquinho de amarelo ali por cima, ó. Então, vocês já sabem como fazer o verde folha, ó.
verde musgo e amarelo ouro. Aqui eu não tô gostando muito de como tá ficando, não. Então, eu vou passar mais amarelo ouro aqui. Lavei lá meu pincel, vou pegar amarelo ouro e vou passar aqui. E vamos lá matizar essas cores. Aproveitar e passar mais um pouquinho de amarelo ouro aqui. E agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Caramelo e cerâmica, tá, gente? Aqui, ó. Caramelo e cerâmica. Então, eu vou usar um pouquinho do caramelo. Vou tirar lá o excesso. E vou colocar um pouquinho do caramelo ali naquele lado. E já vou matizando. Que é ele rebolando o pincel, ó. Você vai rebolando o pincel e vai matizando. Umas batidinhas ali. E do lado de cá, eu costumo colocar cerâmica. Que é o lado que tá pegando mais sombra, então eu coloco o cerâmica aqui. Eu vou ir rebolando o pincel. E agora com o branco. Eu venho e coloco um pouquinho do branco ali. E vou dando umas batidinhas agora de branco, ó. Vou ali rebolando o pincel pro lado de cá também. Coloquei, vocês viram, eu dei umas batidinhas, ó, assim. E depois fui rebolando o pincel, ó. Isso, ó, pra poder ir espalhando, ó, pra não ficar aquela coisa muito certinha, viu? Em duas batidinhas no centro ali de novo. E rebolo o pincel de novo. Do mesmo jeito, gente, que eu pintei essa pera aqui, eu vou fazer essa aqui. Mas só que agora eu vou dar uma acelerada na imagem. E volto só pra ensinar a fazer o cabinho aqui em cima. E pra terminar, pra dar o término nas duas juntas. Só que nessa agora, que eu vou acelerar, eu vou passar o clareador aqui no fundo, tá? E a partir de agora, a imagem acelerada, as mesmas cores dessa outra pera aqui. Só que no fundo, clareador.
E agora, ó, você vai lá sujar só a pontinha do pincel. Vai tirar o excesso num pano. E vem aqui e vai dar uma batidinha. E depois você vai espalhar, ó, essa batidinha. Respeitando aqui a barriguinha da pera, onde eu deixei a linha ali marcando. Vai sumindo bem com a tinta. E embaixo aqui também. Aí você vai sumindo com a tinta. Agora, com o sépia, a gente vai fazer o cabinho e essa parte de baixo aqui. Com o sépia, a gente preenche esse cabinho. Você só vai preenchê-lo. Você pode usar o pincel número 4, número 2, filete, aquilo que você achar que fica melhor pra você, tá? Vou pegar o meu filete. Para terminar aqui, você pode fazer com filete também. Aqui embaixo, nessa parte, ó, você vai dar uns risquinhos. Do lado de cá também, uns risquinhos, ó. Com o branco, a gente vai fazer uma linhazinha ali, perto lá da ponta, e vai puxar assim pra baixo, ó. E depois a gente vai matizando essas cores. Vou lavar meu pincel e tampar ele. E agora aqui nessa cor, eu vou lá pegar um pouco do sépia e vou vir aqui com o sépia virado desse lado ali, ó, pra fora, fora do branco. E aí eu vou matizando essa cor. Enxugue bem seu pincel, o meu ficou mal enxuto. E agora vamos fazer os galinhos aqui. Que você pode usar o pincel filete ou esse aqui que eu estou usando, só para fazer alguns risquinhos. Agora com amarelo ouro, ó, você vem e faz o miolinho das florzinhas com o cabo do pincel. E agora com o sépia, eu costumo fazer isso aqui, ó, venho e dou um risquinho em volta da florzinha. Aí eu faço assim em todas elas e dá um destaque. E assim, gente, que ficou o desenho das peras. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem o barulho no fundo. Até mais, fui, até na próxima aula, que eu espero que seja menos barulhenta do que essa. Até mais, fui. Tchau.